Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouco desse material sobre despesas e custos fixos, despesas e custos variáveis. E além desses gastos que nós vamos mensurar, conceitualizá-los, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o nosso método de valorização dos produtos. Exemplos. Quando você contrata uma prestadora de serviço para fazer a sua limpeza, já é pré-estabelecido no contrato o salário desses empregados ou dessa mão de obra que não é direcionada à produção. Então, ela é considerada uma despesa fixa. E se for da empresa mesmo, os funcionários, eles também são pré-estabelecidos um salário, é estimado um salário mediante o contrato, então ele não se altera. O aluguel, se for um aluguel da produção, de algum equipamento da produção, por mais que você utilize na produção para produzir os seus bens, ela não se altera, porque também é um contrato, é um contrato pré-estabelecido o valor do aluguel. Então, esse aluguel ele não se altera, tá? Então, ele é considerado custos fixos, que é incorporado ao seu material, mas ele não tem acréscimo, tá? Ele não tem uma variação. Mas se for um aluguel de algum equipamento da administração, tipo uma máquina de impressão, você também pré-estabelece no contrato o valor deste aluguel, então ele acaba sendo fixo, ele não é alterado, a não ser que passe o prazo pré-estabelecido do contrato. Os salários. O salário da administração, ela não tem nenhuma alteração, tá? Ela é pré-estabelecida, tá? Então, ela é uma despesa fixa. Vamos lá para a nossa despesa variável ou custos variáveis. São gastos que sofrem variação de acordo com a quantidade de demanda para a produção. Matéria-prima. Eu preciso uma quantidade de 50 ar-condicionados. Então, para eu produzir um ar-condicionado, eu preciso de matéria-prima. Então, quanto maior a solicitação de construção de vários materiais, aumenta a minha matéria-prima, tá? Então, ela é um custo variável e ela tem a variação de acordo com o que é desejado do cliente. A mão de obra também ela se altera. Quanto maior for, ou então quanto menor for o prazo, maior será a quantidade de produção daqueles profissionais direcionados para manter a data prevista dos materiais, correto? Tá. Se o teu material ele precisa de água, então quanto maior também o tempo gasto para produzir, maior também vai ser o consumo. Então, mão de obra e o consumo da água são custos variáveis. Então, ele acaba sendo tendo uma variação de acordo com as quantidades que são produzidas. Estoque. Nós temos um departamento, um local onde nós alocamos os materiais para controle administrativo. Então, esses materiais, eles são insumos, né? Insumos para um processo produtivo. Ou, se a tua empresa for uma empresa comercial, a maioria das empresas comerciais acaba tendo vários estoques de várias mercadorias.
Então, é necessário ter realmente um estabelecimento, um localzinho apropriado para você manter o controle do que é comercializado. E esse estoque, ele tem variação, ele tem rotatividade de entrada e saída de materiais, né? Por mais que seja ou da indústria ou do comércio, você tem uma rotatividade de materiais. Então, esses teus materiais, eles não podem ficar desvalorizados e nem muito tempo lá parado. Então, você tem que valorizar. Então, a contabilidade, ela acaba valorizando esses materiais. Nós temos 3 métodos: PEPS, UEPS e média ponderada móvel, né? Esse assunto em si, ele está no nosso Comitê de Pronunciamento Técnico, em específico 016, tá? Ele é pré-estabelecido. Bem, vamos lá para o nosso exemplo do PEPS. O que significa PEPS? É o primeiro que entra, é o primeiro que tem que sair. Bem, a nossa estrutura de controle do nosso material é nesse formatozinho aí, né? Nós temos primeiro um modelo que nós vamos controlar, qual é o tipo de material que a empresa tem que controlar, né? Além do tipo, eu tenho que colocar um método que a empresa está utilizando, um método que ela está aderindo, né? Então, como eu estou dando exemplo do PEPS, eu vou colocar aí método de avaliação PEPS. Ótimo. A nossa estrutura, por mais que seja hoje um sistema, um software, nós temos essa mesma estrutura, tá? Onde eu tenho uma data em específico, onde eu tenho que relatar a entrada e saída dos meus materiais, o histórico, eu tenho que evidenciar qual é o material que está entrando e qual é o documento que eu estou evidenciando a entrada. E se for também a baixa, eu preciso colocar no meu histórico que eu estou baixando, mas eu tenho um documento de baixa. Lembra que a contabilidade ela precisa de documento para poder registrar a operação na contabilidade? Ótimo. Aqui há um controle de estoque e a contabilidade precisa desses documentos para registrar esse processo. Perfeito. Nós temos a entrada onde nós evidenciamos as quantidades que são colocadas na empresa, o valor unitário e o valor das quantidades que são colocadas. Nós temos a coluna da saída, que nós temos a referência da quantidade baixada, valor unitário e a total das quantidades sendo baixada. Lá na coluna de saldo, nós temos também a evidência de saldo que fica no nosso estoque, valor unitário e o valor total das quantidades que ficam dentro do nosso estoque. No nosso primeiro exemplo, eu dei um exemplo de moto. Vamos dizer que uma empresa que elabora moto, né, em específico, ela tem um modelo BIS, moto BIS. O método utilizado, PEPS. No dia 2 de janeiro de X1, ela teria um saldo inicial de 6 quantidades, o valor de R$ 154 uma unidade, e se você multiplicar quantidade vezes unidade, você tem o valor das 6, 924. O que eu faço na minha coluna de saldo? Repito, né? 6 quantidades, valor unitário, valor total. Ótimo. No dia 3 de janeiro, o que eu faço? Já insero mais alguns, né? Mais uma remessa que foram construídas nesse dia, que são 5 quantidades de moto bis, o valor unitário de R$ 156,90. Mas por que essa variação? Gente, cada matéria-prima acaba tendo uma variação. Se o teu fornecedor aumentar, vai aumentar o teu material, né? Então, toda vez que você comprar material lá no outro fornecedor, ele vai estar com valor diferenciado. Então, por isso que há essa divergência. Ok, eu utilizo o processo de PEPS para verificar o valor do material como baixar. Ótimo. Então, 5 vezes o valor da unidade de R$ 156,90, eu tenho um valor total de R$ 784,50. Lá na coluna de saldo, eu dou evidência da entrada
das 5 quantidades nesse dia, o valor unitário e o valor total das quantidades. Ótimo. Se eu quero apurar uma soma das quantidades que eu tenho no meu estoque, eu vou somar a remessa anterior, que é o saldo anterior, mais a compra, tem 11 motos, e as 11 motos, o valor das 11, R$ 1.708,50. Ótimo. No dia 4, o que aconteceu? A empresa precisou baixar 7 motos. Se eu estou usando o meu método de Pepsi, que é o primeiro que entra, tem que sair o primeiro, então eu vou usar toda a minha primeira remessa, vou baixar toda a minha primeira remessa. São as 6 motos, valor unitário R$ 150. Aí eu sei que as 6 motos, 924, vou evidenciar na saída, vou colocar ou o meu valor com o sinalzinho de menos ou com a aspasinha, né? Então, ótimo. Lá no saldo eu também dou informação, mas eu tenho que colocar o sinalzinho de menos. Menos 6, 154, que é o valor unitário, e o valor das 6, 924. Sempre com o sinalzinho de menos. Eu estou evidenciando que estava sendo baixada. Bem, a solicitação foram de 7. Então, para completar os 7 materiais que vão ser vendidos, só faltou uma moto, que vai ser da segunda remessa, que é uma moto, um valor de R$ 156,90. Eu simplesmente coloco na coluna de saída, mas eu coloco o sinalzinho de menos. Vou evidenciar também na coluna de saldo, vou colocar o sinalzinho de menos, porque eu estou baixando meu material. Então, perfeito, baixei. No dia 4, a empresa ela necessitou comprar não, foi confeccionada mais 4 motos. Olha, teve mais uma variação. O valor dessa variação foi de R$ 157,80, né? Então, as 4 já ficaram com valor diferente, R$ 631,20. Então, vou repetir na coluna de saldo, dizendo que ela foi dada a entrada. 4, o valor de R$ 157,80 e o valor das 4, R$ 631,20, né? Então, o que acontece? A empresa, esse valor de materiais que estão sendo baixados, estão sendo valorizados, tá? No final, vamos dizer que eu apure meu saldo até o dia 4. Então, eu somo as minhas entradas, 15 quantidades que eu teria de saldo inicial, mais as entradas que ocorreram. Foram 15 motos durante o período. Total das 15, 2.339,70. Sendo que eu tive saída, foram 7 materiais baixados para revender. O valor das 7, R$ 1.080,90. Perfeito. O saldo, o que ficou do meu saldo? Eu tenho 4 materiais, mais o residual de 4 anterior, que são da segunda remessa, então eu tenho um total de 8. Né? Então, eu puxo o somatório para saber quanto é as 8 que já ficaram no meu estoque. Então, segunda remessa, as 4, mais as 4 da última compra, ficou um valor de R$ 1.258,80. Perfeito, fechou aí o nosso estoque. Vamos dizer que funcionasse até o dia 4. O que é custo de mercadorias vendidas? Simplesmente é a nossa mercadoria que está sendo baixada para ser vendida. Não quer dizer que ela, com esse valor de custo, ela está sendo vendida, não. É o valor das minhas mercadorias ao preço de custo. Por favor, tá? Não esqueçam. Bem, eu tenho uma formulazinha, caso vocês tenham, que é fazer as nossas questões objetivas. CMV. O que é o significado de CMV? Custo de mercadorias vendidas. Nada mais é do que estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Lembra da nossa planilha? Nós tivemos um saldo inicial, foi de 924. Ótimo.
Todas as mercadorias que entraram dentro do período, a somatória delas todinha foi de R$ 1.415,70. E o nosso saldo final, que foi de R$ 1.258,80. Se eu pegar essa fórmula, saldo inicial mais as entradas menos o estoque final, eu vou ter um total de R$ 1.080,90. R$ 1.080,90 são meus materiais baixados para revender ao preço de custo. Vamos dar uma olhadinha no nosso outro método, que é o EPS. Bem, a maioria das empresas ela não pode utilizar esse método porque acaba ocorrendo de materiais ficarem parados, né? E fica em desuso ou sai da validade se você tiver de trabalhar com uma mercadoria de alimentícia, né? E não pode usar o EPS porque você pode deixar muito material parado, então não se pode usar. Mas vamos lá, entender como é que é o EPS. Qual é o significado? O último que entrou é o primeiro que tem que sair. Vamos usar a mesma planilha, né? Vamos dar exemplo do mesmo material. Então, vamos lá. Moto bis. Se eu tenho um saldo inicial de 6 motos, valor unitário 154, valor das 6, 924, vou repetir no saldo também. No dia 3, o que aconteceu? Entraram mais 5 motos, valor unitário, R$ 156,90. Valor das 5, R$ 784,50. Bem, vou evidenciar no saldo. Se eu puxo um saldo até o dia 3, eu sei que no dia 3 eu tenho 11 motos. O total das 11 motos é de R$ 1.708,50. Perfeito. No dia 4, a empresa ela necessitou baixar 7 motos. Então, por esse processo de EPS, o que acontece? Em vez de eu baixar a primeira remessa, eu vou baixar a segunda remessa total, né? Então, baixo a segunda remessa, que tinha 5 unidades, o valor da unidade de R$ 156,90, eu tenho a baixa das 5, de R$ 784,50. No saldo, estou baixando as 5, valor de R$ 784,50. Para eu completar a solicitação, que são de 7, só faltam 2 motos. O que acontece? Eu vou baixar somente 2 motos da primeira remessa, lá do meu saldo inicial. Então, do meu saldo inicial, só vou baixar as 2. Então, baixei 2, o valor de R$ 154,00, o valor das 2, R$ 308. Meu saldo, vou dar a referência delas, baixando 2 motos, 154 unidades, valor das 2, R$ 308. Perfeito. No outro dia, entraram mais 4 motos, valor de R$ 157,80. O valor das 4, R$ 631,20. Bem, apuro o meu saldo, né? Se eu quisesse baixar, se a empresa necessitasse de baixar, eu teria que baixar. Se ela dissesse assim, olha, fulana, baixe mais 5 motos. Qual era o lote que eu teria que baixar? Esse do dia 4 e o residual do saldo, né? Se fosse 4, eu estaria baixando somente o do dia 4. Mas se eles estivessem pedindo 5, eu baixaria o dia 4 e uma moto do saldo, né? Então, com isso, eu estou deixando estoque parado, materiais parados, né? Então, o EPS é um método que não é muito usado. Vamos lá. Custo de mercadorias vendidas, você já sabe, são as mercadorias que estão sendo baixadas pela nossa fórmula
Então, nós temos saldo inicial 924, ainda no mesmo saldo, né? Compras 1.415,70 centavos. Como eu tenho a valorização diferenciada, o meu saldo final ficou diferente. Então, ficou em 1.247,20 centavos. Então, o CMV, que é custo de mercadorias vendidas, foi de R$ 1.092,50 centavos. São esses materiais que estão sendo baixados para ser vendidos. Tá? Não foram vendidos e não vai ser vendido com esse valor. São o meu preço de custo. Vamos lá para a nossa média ponderada móvel. Eu tenho a mesma estrutura. Vamos dar exemplo da Motobis, né? Então, método de avaliação, média ponderada móvel. No mesmo exemplo, né? No dia 2 de janeiro de X1, nós temos um saldo de 6 motos, valor unitário. O valor das 6, 924. Vou repetir no saldo novamente. 6 unidades, valor unitário, valor das 6, 924. No dia 3 de janeiro de X1, o que acontece? Entraram para o meu estoque mais 5. Bem, essas 5, o valor unitário dela é de R$ 156,90. Perfeito. O valor das 5, R$ 784,50 centavos. Coloco lá para a coluna de saldo, que eu vou evidenciar as 5, o valor unitário e o valor das 5. Ótimo. O que acontece nesse método? Eu simplesmente vou fazer uma média. Como é fazer essa média? Eu vou simplesmente valorizar o meu produto que está sendo baixado. Eu sei que o total até o dia 3 das quantidades que eu tenho no estoque é de 11 motos BINs. O valor das 11 motos é de R$ 1.708,50 centavos. Se eu estou aplicando a média, eu tenho que pegar o valor total das 11 e dividir pelas quantidades, né? 1.708,50 dividido pelas quantidades, que são 11. Então, eu acabei encontrando o valor unitário que eu vou aplicar no meu preço que eu estou baixando. Então, 1.155,32 é o meu valor unitário, que eu vou valorizar o material que eu estou baixando. Vou pegar o mesmo exemplo. A empresa ela necessitou baixar 7. Sendo que aqui eu não tenho que tirar a última, eu posso tirar a primeira todinha, né, nesse método. Então, eu vou baixar as 6 quantidades, que é do meu saldo anterior. Então, eu vou valorizá-la por essa média que eu estou encontrando, R$ 155,32 centavos. Bem, perfeito, baixei. Então, o valor das 6 unidades vai ficar de R$ 931,91 centavos. Vou dar referência da baixa das 6 no saldo, valor unitário que eu estou usando e a quantidade que é o valor de R$ 931,91 centavos. Ótimo. Para eu completar a remessa que está sendo pedido para baixar, que são 7, só vou baixar mais uma, que é da segunda remessa, né? Que é a entrada que foi do dia 3. Só uma. Então, eu vou valorizar por essa média, 155,32. Então, 155,32 é valor unitário. Informo no saldo quanto é que eu estou baixando. Uma apenas. O valor de 155,32 centavos. Bem, no dia 4, o que acontece? Eu tenho mais 4 entradas da BIT, 157,80, 631,20. Bem, se eu quisesse, né, puxar mais uma média, eu teria que fazer novamente a aplicação, porque só vai ficar 8 materiais, que seria das 4 da primeira entrada e da segunda entrada.
o total das 8 quantidades ficaram em 1.252,47. Então, aí eu poderia puxar a média para a próxima baixa, né? Então, a cada entrada eu puxo um valor para saber quanto vai ser o meu produto que eu vou baixar. Perfeito. Vamos para o próximo, lá para encontrar o CMV, que é custo das mercadorias vendidas. São materiais que eu estou baixando. Então, meu CMV, estoque inicial, mais compras menos estoque final. Lembra que eu falei que o saldo ele diferencia na baixa e no estoque final? Ótimo. O meu CMV, eu fiquei com estoque inicial 924, as entradas 1.415,70, que ela não muda, só vai mudar estoque final e CMV. O meu estoque final ficou de 1.252,47. Se eu fizer a equação aqui, eu vou ter o resultado do meu CMV 1.087,23. São o valor das mercadorias que nós demos saída e da qual elas vão ser vendidas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a aplicação de preço nessas mercadorias que estão sendo baixadas, tá? Então, vai ser interessante nós darmos sequência só para vocês verem, caso vocês queiram tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvida, simplesmente coloque aqui embaixo, eu vou ser mais clara. Se eu não estiver sendo clara aqui, avisa, tá? E informa aí no nosso canal. Obrigada, gente. Até a próxima.